Estamos de volta. Olha, neste período as cidades brasileiras enfrentam a pior crise hídrica das últimas décadas. Diante da falta de chuvas, diversos reservatórios de hidrelétricas estão próximos do nível mínimo para a geração, da energia, que a gente depende tanto. Os sistemas do Sudoeste e Centro-Oeste têm a situação mais crítica. Hoje, para você ter uma ideia, eles operam com um volume médio de 20% da capacidade, a mesma realizada dos reservatórios que abastecem, inclusive, a nossa cidade de Poços de Caldas. Para falar sobre a crise hídrica de 2021, eu recebo agora o professor de Engenharia Ambiental da Unifal, Rafael Chiesi. Boa tarde. Chiesi ou Chiesi? Chiesi. Chiesi. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Bem-vindo ao plantão. Muito obrigado por participar aqui com a gente. Imagina, obrigado vocês pelo convite. Nós é que agradecemos. Bom, tivemos aí uma chuva, final de semana, Sim. Mas não mudou nada ainda o cenário. Não, essa chuva não foi suficiente. A previsão de chegada das chuvas, efetivamente, segundo os últimos dados, que o INPE apresentou, o nosso ano hidrológico começa em outubro. Então é importante entender que o ano hidrológico ele não segue o calendário civil. Então o ano hidrológico brasileiro é de outubro a setembro. Então, assim, estamos em setembro ainda num mês ruim, num mês que não seria um mês bom. E a previsão de chuva é a última semana de outubro, a primeira de novembro. Essa é a previsão de começarem as chuvas do ano hidrológico. Mas isso interfere, o fato de nós estarmos com os reservatórios bem abaixo do que a gente pretendia para esse momento, independente de outubro ou não, tá fora do que a gente esperava. Está fora do que a gente esperava. Está muito fora, inclusive. Muito fora. Essa crise, eu digo que é difícil a gente dizer ainda se ela é muito pior do que 2014, mas ela está no mesmo nível de 2014. Está no mesmo nível. A ideia é que 2014 foi um ano muito ruim. Até entendo que são situações diferentes. Em 2014 a gente teve uma situação que a gente chama de bloqueio atmosférico, que existiu porque em 2014, apesar daqui a gente estar numa crise hídrica, como foi o caso de São Paulo, que ficou famoso, Itaipu, que é uma maior usina hidrelétrica nossa, ela teve o recorde de água que foi jogada fora por conta de não ter capacidade de geração de energia. Esse ano a gente está numa crise mais generalizada. Então, nesse sentido, a nossa crise desse ano é pior. Nesse sentido, a nossa desse ano é pior. É pior, porque pega o Brasil como um todo. Aquele ano a gente ainda tinha o sul do Brasil com um caso avesso, Muitas chuvas, alagamentos, cidades sofrendo. Esse ano não, esse ano está tudo muito ruim. Professor, até que ponto pesa o horário de verão? Em 2014 tínhamos o horário de verão, agora não temos mais. Isso realmente influencia? Influencia, sem dúvida. Quando foi tirado o horário de verão, na verdade, assim, é realmente uma medida que eu não consigo entender e pouca gente consegue entender o porquê de ter tirado. O mundo usa horário de verão, isso não é uma questão brasileira. Os Estados Unidos tem horário de verão, a Europa tem horário de verão. E aí a justificativa foi que se economiza pouco, mas economiza, É alguma coisa. A economia não é tanta, mas em todos os países a economia também não é tanta. Então, assim, a retirada do horário de verão poderia deixar a nossa situação um pouco melhor. Também não teria resolvido, mas deixaria a nossa situação um pouco melhor. Com certeza teríamos mais capacidade aí de geração de energia, conseguiríamos manter os nossos reservatórios com um pouquinho mais de água. O ideal, então, seria manter. Do ponto de vista técnico, sim, de um engenheiro falando com um profissional da área, seria manter realmente. Sim. Não tem muito sentido não ter horário de verão. Vamos lá com perguntas. A Luciana Alves está no Amarilis. Ela pergunta, hoje, por exemplo, a represa do Bortolã, agora vamos falar de Poços, opera com 12% da capacidade. Qual que é a porcentagem adequada para uma represa como a represa Bortolã, por exemplo, professor? A capacidade que a gente espera numa situação dessa, em setembro, é que ela esteja realmente um pouco baixa, não com 12%. É que o Bortolã, especificamente, eu não sei dizer... eu escutei de algumas pessoas que o DME está fazendo um processo ali de desassoreamento, então está se escolhendo manter o Bortolã com um pouco menos de água mesmo.
mas aproveitaram a crise, que eu acho que isso faz sentido, você aproveitar que está com pouca água para você fazer manutenção do reservatório. Isso faz sentido. Essa semana até, a gente fez uma matéria, eu até falei, interessante fazer nesse momento que está... Né? Já está baixo, então vamos aproveitar ele para fazer isso. Até porque o Bortolã, ele não tem uma função de abastecimento da cidade. Ele tem uma função ali na geração de energia, mas é pequena. O grande reservatório para a gente, o grande problema para a gente aqui em Poços de Caldas é o reservatório de Cipó. E ele é o principal problema, porque ele vai abastecer grande parte da cidade. Então o Bortolã ali fazer uma manutenção, porque ele tem uma função turística, né, ali de uso. Sim. E tal. Então o Bortolã, o ideal é que ele estivesse aí na casa aí dos 40%, 50% nessa fase aí, né, no período seco, que a gente chama do ano, mas 12% é bastante baixo. Entendo que se for para uma manutenção faz todo sentido aproveitar essa seca para fazer manutenção, né? Muito bem. O Estênio está no Santa Rosália, ele pergunta, professor, em qual sentido a engenharia ambiental pode auxiliar de alguma maneira na economia de água? Acho que vai surgir um aluno aí de engenharia, muito possivelmente, pela pergunta. Isso é uma coisa, eu estava agora, inclusive, numa reunião com colegas da Unicamp discutindo. O grande problema de uso de água no Brasil, quando a gente fala assim, as pessoas... o que eu quero dizer é não tirar a função das pessoas fazerem economia de água nas suas casas. Mas a gente tem um grande vilão do uso de água no Brasil. 70% da água brasileira é utilizada no setor agrícola. Então, assim, a gente vai fazer... As ações nossas vão ter representatividade... na água de abastecimento público. Agora, na crise instalada brasileira como um todo, a gente é a formiguinha mesmo, porque o grande consumidor são as produções agrícolas. Então, quem tira água para fazer irrigação, para uso em animais. Então, assim, esses são os grandes consumidores de água mesmo. Mas para o abastecimento público, a gente faz sentido, a gente trabalhar com racionamento mesmo de água, né? Tomar banhos rápidos, não lavar calçada, esses usos que não são usos prioritários mesmo da água, né? Principalmente de lavar coisas, porque isso é um consumo que a gente deixa lá a mangueira ligada, às vezes, para ir pegar um negócio. Esse tipo de coisa que gasta muito mais água do que o necessário. As próprias, né, empresas de abastecimento, elas acabam perdendo muita água nesse período. A gente fez uma matéria bacana esses dias também. O DEMAI vai começar a investir nisso agora, né, porque parece que no trajeto, né, até a casa do consumidor, perde-se muita água, né? Muito. A média de perda do Brasil é da ordem de 50%. Do Brasil. Do Brasil? Do Brasil, 50%. Isso foi um trabalho que o Brasil começou a pensar nisso há muito pouco tempo. Por volta de 2010, mais ou menos, a Sabesp, em São Paulo, um projeto de investimento da JICA, que é uma agência japonesa, começou a trabalhar com perdas aqui no Brasil. Então, assim, a proposta era de chegar nas perdas na casa dos 25%. Que são perdas consideradas razoáveis em países desenvolvidos, aí vai estar na casa dos 15, 20, mas a nossa é muito alta, 50% de perda é uma coisa absurda. Metade da água que a gente trata some na rede, é isso. E aí é a questão de equipamento mesmo? Ou é material humano, é tudo um conjunto? É todo um conjunto porque, assim, é tubulação. Uhum. E aí, para você trocar isso, e isso é uma coisa interessante que tem um conflito das pessoas, porque todo mundo acha um absurdo perder 50% da água. Só que o dia que o órgão ambiental vai lá, o órgão de saneamento, fura, rasga a rua na frente do seu comércio, você não quer, porque você vai impedir do carro parar ali. Mas aquilo é necessário, porque precisa trocar a tubulação. As tubulações de poços são muito antigas, então Sim. Você tem muito vazamento de água. E você tem muitas perdas, né, que não são nem perdas nesse sentido, são perdas de gato mesmo, de ligações, que o órgão de saneamento não consegue nem computar. E sim, você sabe que tem um consumo de água, mas você não consegue identificar onde. Então você tem perda na tubulação, você tem esse furto de água aí, né? Esse gato de uso de água. Então, essas perdas que o sistema sempre diferencia, que são as perdas físicas, que são realmente sumir água, e as perdas
não físicas, né, ou aparentes, sim, que são perdas de consumo mesmo, que uma pessoa usa uma água de forma errada, ou fura uma adutora para pegar água, fura uma tubulação para pegar água para a sua casa, sem ter o devido a devida processo de levar água, né, de tubulação do órgão mesmo. Vamos lá, tem mais uma pergunta do Clóvis, ele está no São Geraldo. Obrigado, Clóvis, pela mensagem. Ele fala do Brasil. O Brasil tem a maior reserva de água do mundo. Como que pode sofrer tanto com a falta d'água, seja no Nordeste, onde a situação, né, é corriqueira, e até mesmo aqui na nossa região? Você falou de Campinas, há pouco estava com colegas da Unicamp, né? Campinas também deve estar passando por esse momento também, né? Está passando. Isso que o Clóvis falou é uma realidade, mas a gente tem que entender que a maior parte da água do Brasil está no norte. Então, assim, basicamente a bacia do Rio Amazonas, né? A bacia do Rio Amazonas é uma bacia extremamente rica. A gente tem a bacia do Rio Paraná, que é onde estamos inseridos, inclusive, né? A água que chove aqui em Poços vai turbinar a usina de Itaipu, lá embaixo. São duas bacias extremamente ricas, mas a maior parte está no norte. Aí, quando a gente fala do Nordeste, como ele citou, para a gente ter uma ideia, aqui em Poços, a gente tem uma chuva na casa de 1.800 milímetros por ano. No agreste nordestino, chove 400. É quase 5 vezes menos. Então, a distribuição da água no Brasil, apesar de falar em volume ser muito grande, a distribuição é muito mal feita. Então, mas mal feita, né, naturalmente, ninguém tem culpa disso. Então a gente tem muita água em alguns lugares que tem pouca gente, mora pouca gente na Amazônia, né? É um lugar pouco povoado, mas lá tem muita água. Então, assim, lá em geral sobra água. Por sinal, se existe um lugar do Brasil hoje que estamos com uma chuva razoável, é no norte do Brasil. Ali na região amazônica está chovendo razoavelmente bem, e a perspectiva futura é também de chover bem, né? Porque a gente tem uma ação, esse primeiro semestre, agora não, os próximos meses, a oscilação sul, que a gente chama, que é o Laninha, né? O Laninha que está influenciando nessa chuva, né? Nessa falta de chuva. O Laninha influenciou os últimos 6 meses aqui no Brasil. E ele, normalmente, o Laninha tem essa característica de secar o sudeste brasileiro, o centro-oeste, mas o norte ainda manter com chuvas. Essas são características... Essa é a característica do Laninha. O Laninha é um resfriamento da água, para a gente entender como a questão é dinâmica. É um resfriamento da água do Oceano Pacífico entre os trópicos. Então, assim, você tem ela resfria aí. O resfriamento e aquecimento na ordem de 1 grau, eles consideram que não existe a oscilação. Acima disso, você já tem uma influência de Laninha quando é negativo e El Niño quando é positivo. Então, esse ano, esses últimos 6 meses, a gente teve um resfriamento dessa água. E aí ela muda todo o clima. E isso é para a gente entender como pequenas variações naturais interferem no clima. Então, isso é muito difícil da gente dizer, né? Porque essas coisas acontecem. E aí, a verdade é que nós temos que ter um sistema relativamente bem planejado para que quando isso aconteça, porque isso vai acontecer, a gente não passe por uma situação tão dramática, né? E a gente não está preparado para isso, na verdade, ainda. Esse ano o Brasil... Tecnicamente falando... O que acontece sobre a questão energética, principalmente? O Brasil, esse ano, demorou muito para startar as produções térmicas. E aí, quando você demora a startar as produções térmicas, você consome a água do reservatório, vai consumindo a água do reservatório. Quanto mais baixo o reservatório, mais ineficiente ele é na geração de energia. Porque quanto mais alto está o meu reservatório, maior a queda. Então, assim, quanto mais ineficiente eu sou, o meu processo torna-se mais ineficiente ainda. Então, é um processo retroalimentado. Como se você fosse perdendo pressão ali, Exatamente, você vai perdendo pressão. Então, ter demorado para ligar as térmicas foi um grande problema. E por quê? Não queriam ligar as térmicas, tem um sentido, né? Não ligam as térmicas para não impactar mais no preço, porque a térmica aumenta o preço. Que já impactou muito esse ano. Aí o que você faz? Você, em vez de
elevar o preço gradativamente, não liga a térmica para você não aumentar o preço, você gasta os reservatórios e agora você tem um aumento absurdo de preço, como foi a sobretarifa que hoje a gente está hoje, né? Passou da tarifa da bandeira vermelha 2, está no nível acima agora, que é um nível criticíssimo. Meu Deus do céu. A Joelma está no Country Club e ela pergunta: o aumento da população e, consequentemente, a demanda, né, pelo consumo de água foi um agravante também para essa crise? O aumento da população é uma coisa que vai acontecer sempre, né, professor? Sempre, não tem muito o que fazer. O planejamento energético brasileiro, ele é pautado em duas coisas: em aumento populacional e aumento do PIB. Então, isso já está computado na conta. Mas aí a falta de planejamento realmente gera esse tipo de problema. Temos boas leis, as políticas públicas voltadas para esse setor, elas são importantes, elas são aplicadas realmente ali? Sim, é claro que, como tudo, a gente tem falhas, né? Sim. Mas vamos dizer que desde a privatização aí do setor elétrico na década de 90, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ONS, a EPE, são vários órgãos que tomam conta da energia brasileira, por exemplo. São órgãos que têm legislação, têm um mercado muito específico, muito bem regulado. Só que aí a gente tem muitos problemas, que é quando entram influências políticas sobre essa decisão, como essa: não vamos ligar a térmica porque isso vai aumentar o preço da energia e aí isso pode aumentar a inflação. Então, assim, quando uma decisão, às vezes econômica e política, sobressai uma decisão técnica de você preparar o sistema. Então, esse tipo de situação realmente é muito complicado. Professor, para a gente finalizar, a ordem do momento é racionar mesmo, não tem o que fazer. Racionar, não tem o que fazer. A ordem do momento é essa: tentar racionar em casa, para pelo menos o abastecimento público a gente conseguir controlar. Obrigado pela presença, professor Rafael. Até a próxima, viu? Obrigado a vocês, que é isso. Olha só, eu volto às 7 horas.